Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Souza e venho apresentar no vídeo de hoje a quarta coletânea com os 3 casos de média duração mais assistidos do canal. São relatos muito apavorantes, intrigantes e totalmente reais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Vamos aos casos. Primeiro caso, o Saci. Olá, eu sou o Augusto e vou contar um caso muito estranho que aconteceu comigo há algumas décadas. Já tem bastante tempo que o fato se passou, afinal de contas são mais de 40 anos, porém eu me lembro bem de como tudo transcorreu. Vou relatar o episódio e deixar a minha humilde opinião. Todavia, deixo cada pessoa que ouvir livre para fazer a sua própria análise do ocorrido, da forma que lhe for mais convincente. Tudo ocorreu no ano de 1976, quando eu tinha 7 anos de idade. Nessa época, meu pai possuía um pequeno sítio numa cidade rural no interior do estado de São Paulo. Naquela época, a região não possuía muitas casas, predominando as florestas, muita área verde, árvore dos mais diversos tipos, além da vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe na atualidade. Nesse sítio do meu pai existiam 2 casas. Uma era pequena e simples, porém bem arrumada e conservada. Essa era a residência do caseiro e de sua família. A outra era bem maior e possuía mais recursos. Era nessa que nós ficávamos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outros sítios, algumas chácaras e quintas, e bem próximo ali no lado mesmo existia um estábulo muito grande, onde eram deixados os cavalos de propriedade do meu pai. Em um determinado fim de semana de inverno, toda a minha família foi para lá. Éramos meu pai, minha mãe, minha avó, que é a mãe da minha mãe, minha tia, por parte de mãe também, e o seu filho, que logicamente é meu primo, e se chama Vinícius. Eu e o Vinícius sempre gostamos muito de histórias de assombração, com fantasmas e personagens sobrenaturais em geral, estando sempre por dentro de todas as lendas e casos envolvendo vampiros, lobisomens, monstros e etc. Nós, como crianças ingênuas e inocentes, brincávamos muito sobre essas coisas, sempre que um dormia na casa do outro. Era tudo muito divertido naquela época. Naquele fim de semana, especificamente no sábado, passamos o dia todo brincando nas dependências do sítio, e quando chegou a noite, fomos tomar um banho e jantar. Entretanto, a diversão não terminava por aí, pois mais tarde ainda ficaríamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. Era uma sala enorme, com grandes janelas e uma porta de madeira muito forte, localizada exatamente no meio da primeira parede do imóvel, dando acesso ao alpendre que havia do lado de fora. As outras pessoas da nossa família estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor na parte dos fundos da casa. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assobio muito agudo vindo do lado de fora da casa, mas bem distante. Achamos aquilo muito estranho, pois nesse horário aquela região fica bastante silenciosa, dando para ouvir apenas os animais noturnos, como grilos, sapos e corujas. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele som, quando de repente o assobio foi ficando mais estridente e chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós dois, meu primo e eu, comentamos um com o outro em tom de brincadeira, que aquilo só poderia ser um saci. Claro que nós não acreditávamos realmente que essa coisa pudesse existir. Era algo que parecia fantástico demais, até pra gente. Estávamos ainda fazendo piada com aquele ruído, quando em um determinado momento o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta que dava para fora da casa, bem na varanda. Notamos que nessa hora
Além daquele som incômodo, haviam rajadas de vento que fizeram as janelas chacoalharem por alguns segundos. Eu e o Vinícius ficamos muito arrepiados com aquilo tudo, e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. Infelizmente, estava muito escuro do lado de fora, já que nessa varanda não haviam lâmpadas elétricas, apenas lampiões alimentados por querosene, e que não estavam acesos naquele momento. Por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, embora continuasse soando bem estridente e irritante para nós. Enquanto isso, os cavalos que estavam no estábulo ficaram muito agitados, relinchando e correndo para lá e para cá como loucos. Depois disso, começamos a ouvir mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo e pulando, batendo no tronco das árvores e objetos de madeira, como portões e cercados. Contamos sobre aquilo tudo que estava acontecendo para o meu pai e para minha mãe, e eles não deixaram a gente sair de jeito nenhum naquele momento, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia se sucedido. Quando amanheceu, no domingo, tomamos um rápido café da manhã e logo fomos examinar os arredores da casa e do estábulo para ver se encontraríamos algo de anormal. E realmente algo havia acontecido. Com muito espanto e assombro, vimos que no estábulo todos os cavalos estavam com as suas crinas amarradas com nós bem pequenos, sendo que a mesma coisa tinha acontecido com os seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos completamente amarrado com esses nós minúsculos. Meu pai teve que cortar o pelo de todos os cavalos, porque não tinha nem como desatar todos aqueles nós. Bem, depois de procurar e ler em alguns livros que eram bem escassos na época, encontrei um que dizia que a lenda do Saci era exatamente daquele modo que presenciamos. Nele estava escrito que o Saci gosta muito de brincar com cavalos, e quando ele aparece, monta neles e dá pequenos nós em suas crinas e rabos, além de assobiar justamente daquele jeito que nós ouvimos. Então, nesse momento, eu pergunto para quem é cético nesses assuntos e não acredita em nada dessas coisas sobrenaturais ou paranormais, o seguinte: se não foi o Saci, por mais incrível que possa parecer, então o que foi ou quem foi que fez aquilo? Quem teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele estábulo, sendo aproximadamente uns 12 cavalos, com pequeninos nós, minúsculos mesmo? Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda com que foram feitos. Eu tenho consciência de que isso é uma coisa inacreditável, mas que aconteceu, eu garanto que aconteceu. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que eu vi até hoje é aquela que diz: a verdade está lá fora, basta ter coragem para sair e ver. Foi exatamente o que o meu primo e eu fizemos naquele distante dia de inverno no sítio do meu pai. Segundo caso, madrugada apavorante. Boa noite, queridos amigos do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é Juliano e eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação muito estranha que aconteceu no ano de 2004 com o meu querido pai, que hoje já se encontra descansando na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma história que nós geralmente contamos em reuniões familiares e que ainda faz com que um ou outro parente nosso acabe por perder o sono. Nossa família sempre foi muito humilde, embora nunca tenha nos faltado nada. Um teto, comida e roupa nós nunca deixamos de ter, e tudo que já tivemos
e temos até hoje provém da terra. A nossa vida sempre foi no campo, em um pequeno município do interior do nosso país. Desculpe-me por omitir o local exato onde os eventos ocorreram, porque ainda moramos no mesmo lugar. E há várias gerações da nossa família ganhando a vida trabalhando na roça, dedicando-se principalmente ao plantio e à criação de gado. Ocorreu que, em um certo dia, meu pai saiu de casa muito cedo. Eram cerca de 5 horas da manhã e ele estava indo para uma horta que nós temos até hoje. Naquela hora, estava muito escuro. O sol ainda não havia mostrado um único raio de luz. Ele teve que andar uma distância considerável, abrindo caminho pelo mato. Nesse percurso, não havia nenhuma casa por perto, apenas vegetação. No entanto, o caminho era perfeitamente marcado por uma trilha, e não era muito pesado. Por isso, não representava um grande esforço percorrê-lo a pé. Meu pai disse que, quase chegando à entrada da horta, viu, ao longe e à margem do caminho, um homem curvado e de costas para a passagem. Ele parecia estar cavando um buraco no chão usando as próprias mãos, como se fosse enterrar alguma coisa na beira da estradinha. Imediatamente, meu pai imaginou que esse pobre homem estivesse cavando o solo para enterrar alguns dos seus cachorros ou bezerros que tivesse morrido durante a noite, ou algo assim. Ele continuou andando naquela direção, e quando já estava a alguns metros do sujeito, meu pai o cumprimentou, dizendo bom dia. Mas aquele senhor simplesmente não o respondeu e nem se virou. Ele só continuou cavando seu poço, como se não tivesse mais ninguém ali perto dele. Assim, como lhe pareceu desde o início, realmente o homem estava cavando um buraco com as próprias mãos. Meu pai sentiu pena dele e lembrou que tínhamos algumas ferramentas na horta. E então, pensando que talvez ele não tivesse ouvido a sua saudação, aproximou-se dele, com o objetivo de perguntar o que ele estava fazendo, para depois lhe oferecer uma pá ou qualquer outra ferramenta que facilitasse a sua tarefa. A escuridão ainda estava presente, e mesmo estando mais perto, meu pai não conseguia enxergar bem o tal homem. Além disso, o indivíduo estava de costas e agachado. A única coisa que meu pai conseguiu distinguir, a princípio, é que ele estava descalço e vestindo uma camisa xadrez de cor clara e uma calça jeans bem surrada. Quando meu pai chegou a 2 metros dele, novamente lhe cumprimentou com um bom dia. Aparentemente, dessa vez, aquele senhor o ouviu. Digo isso porque ele parou de cavar e, ainda de costas, começou a se erguer bem devagar. Quando o sujeito se levantou por inteiro e se virou para a frente, o meu pai ficou completamente horrorizado. Por mais incrível que pareça, aquele homem não tinha cabeça. Por alguns segundos, meu pai ficou paralisado pelo medo, e com isso teve tempo suficiente para observar bem aquele ser sinistro. Eu gostaria de dizer que o meu pai ficou cara a cara com ele, mas não posso falar isso, já que o indivíduo não tinha cara. Era apenas um corpo sem cabeça, que ficou de frente para o meu pai. E foi aí que o meu pai viu, em detalhes, que as suas roupas estavam todas esfarrapadas e com manchas do que parecia ser sangue. Até hoje, não se sabe como, mas o corpo ficou perfeitamente em pé, embora estivesse cambaleando um pouco. Então, aquela coisa
deu 2 passos em direção ao meu pai. Meu pai se virou e correu rumo à nossa casa o mais rápido que conseguia, naquele breu todo em que ainda se encontrava. Ele chegou em casa gritando desesperadamente: "Um homem morto! Um homem morto!" Minha mãe, muito assustada, perguntou a ele o que tinha acontecido, porque nunca o tinha visto daquela maneira antes. Então ele contou. Depois de ter se acalmado, meu pai pediu a alguns vizinhos que o ajudasse, indo com ele até o lugar onde tinha visto o homem sem cabeça. Eles não acreditavam que era algo sobrenatural. Pensaram que alguém estava tentando assustá-lo e que aquele homem sem cabeça devia ser algum tipo de espantalho pendurado em alguma corda que estaria sendo puxada por alguém. Quando chegaram lá, viram que o sujeito não estava em lugar nenhum. E quando foram ao ponto exato onde o meu pai o tinha visto, notaram que a terra estava remexida e mais escura em um determinado local. Parecia que algo tinha sido enterrado ali recentemente. A forma como a terra estava revolvida tornou mais do que óbvio que alguma coisa tinha sido escondida ali. Eles não sabiam o que fazer, mas um dos companheiros do meu pai tomou coragem e se atreveu a cavar o chão. A terra estava tão solta e leve que foi possível fazer isso praticamente sem nenhum esforço. Então, eles viram um pedaço de pano xadrez que confirmava que algo havia sido enterrado ali. Meu pai congelou na hora, pois esse tecido era exatamente igual ao da camisa do homem decapitado. Continuaram a remover a terra e todos gritaram de horror quando encontraram o que parecia ser uma pessoa enterrada. Meu pai, nesse momento, começou a tremer, porque podia reconhecer a roupa naquele corpo. Era a mesma pessoa sem cabeça que ele tinha visto antes. Para evitar problemas mais sérios, eles decidiram chamar logo a polícia, notificando que haviam encontrado um corpo enterrado perto de suas casas. Todos concordaram em não mencionar nada do que havia acontecido com o meu pai, porque certamente eles não iriam acreditar. Limitaram-se a dizer que quando estavam a caminho da horta, notaram um monte de terra remexido, que lhes parecia bastante suspeito, e que quando foram examinar, encontraram o corpo. Quando as autoridades terminaram de desenterrar completamente o corpo, eles perceberam que era, de fato, um homem e que realmente ele não tinha cabeça. Além disso, ele deveria ter morrido há pelo menos uns 4 ou 5 dias. O mais macabro é que era exatamente o mesmo sujeito que o meu pai tinha visto cavando naquele lugar. O corpo, que mesmo sendo decapitado, de alguma forma se movia sozinho. O mesmo cadáver que se levantou e se virou para ficar frente a frente com o meu pai. E ainda deu 2 passos em direção a ele. Ninguém sabia como explicar isso, mas mesmo assim, os amigos do meu pai acreditaram nele e agora estavam todos morrendo de medo. A polícia, a princípio, considerou meu pai e os seus amigos como suspeitos daquele crime atroz. Mas felizmente, devido às investigações, eles perceberam que eram todos inocentes. A versão oficial menciona que o corpo apresentava ferimentos de bala e sinais claros de tortura. Então, concluiu-se que ele foi vítima de um acerto de contas do crime organizado. A cabeça daquele homem nunca apareceu, e aquele terrível acontecimento é algo que o meu pai jamais conseguiu esquecer.
Até o último dia de sua vida, ele afirmava que isso foi algo completamente real. E até hoje, temos que passar por aquela estrada para chegar à horta, de onde tiramos nosso sustento. Não podemos deixar de sentir calafrios toda vez que nos aproximamos daquele lugar. É impossível não imaginar aquela cena macabra que o meu pai presenciou. Terceiro caso: o incrível relato de um policial federal. Olá para você que está aqui, escutando o meu relato. Eu sou policial federal e justamente por isso eu não direi meu nome nem o nome de nenhum dos meus companheiros que serão mencionados aqui. Antes de começar a contar a minha história, devo lhe dizer que também tive que pedir permissão aos meus colegas para expor esse caso, porque foi algo muito forte o que aconteceu com a gente. Estávamos em uma das cidades mais violentas do país e naquela noite fazíamos uma vigilância de rotina em uma das estradas mais perigosas da região. Depois de várias horas de ronda, estacionamos as unidades em um lugar deserto e bem afastado da área de maior movimentação da via. Não posso dizer o lugar exato, porque companheiros meus ainda usam o lugar para fazer paradas rápidas, quando não tem outra alternativa. Assim, nós nos preparamos para descansar um pouco e fazer um lanche com o que havíamos comprado alguns momentos antes. Já era bem tarde da noite, quando, entre risadas e descontração, notamos que alguém estava vindo, caminhando devagar, pela mesma parte da estrada onde estávamos parados. Quando a pessoa passou por um dos poucos postes que iluminava a rua, notamos que se tratava de uma senhora que andava com muita dificuldade e, com sacrifício, carregava um bebê nos braços. Prontamente, nós nos oferecemos para levá-la até sua casa, em uma das viaturas. Reparamos que ela tinha um sotaque estranho e diferente de todos os que conhecíamos. Parecia não ser da nossa região, mas ainda assim conseguimos conversar com a senhora. Ela, como estava muito cansada, aceitou nossa ajuda e embarcou em uma das unidades. Então fomos levá-la, 2 companheiros e eu. Deixamos as outras viaturas no local mencionado anteriormente com os meus outros colegas. Naquela noite estávamos em uma equipe de 7 policiais, então 4 permaneceram no local. Dirigíamos devagar e avançamos cerca de 2 quilômetros pela via principal. Eu estava sentado ao lado da senhora no banco traseiro da patrulha. Sutilmente, perguntei sobre o bebê que estava com ela. Ela nos disse que era sua neta e que a sua filha havia morrido ao dar à luz. Depois de mais alguns segundos, ela nos pediu para entrar em uma rua bastante estreita à direita, e assim o fizemos. Passado alguns metros, começamos a ver algumas casas muito humildes, feitas de madeira, sucata e outros materiais. Os telhados eram mal feitos e alguns pareciam estar caindo. Quando chegamos à casa da senhora, saímos da unidade e eu, pessoalmente, carreguei o bebê para ajudar a senhora que ainda parecia estar muito cansada. Entramos pela sua modesta cozinha e ela, querendo nos agradar, nos ofereceu algo para comer. Nós aceitamos de bom grado, pois estávamos há muito tempo sem comer comida caseira. Ela nos serviu um delicioso prato de feijão com arroz e omeletes, feitos com os ovos das galinhas que ela tinha no próprio quintal. Depois ainda nos ofereceu um saboroso café. Realmente foi um banquete para nós que não tínhamos tempo para comer bem. Passado algum tempo, depois de conversar com a gentil senhora, nos preparamos para sair e voltar para a estrada
para irmos de volta até aquela nossa parada, onde nossos colegas estavam esperando. Porém, quando já estávamos saindo, a senhora insistiu para que não fôssemos e ficou muito preocupada, pois era muito tarde e ela temia que acontecesse alguma coisa ruim com a gente. O tráfico de drogas era muito forte naquela área e eles se escondiam nas comunidades próximas para ver quem entrava e quem saía. Isso nos assustou um pouco, pois éramos apenas 3 e poderíamos estar em desvantagem em caso de um confronto. Tentamos falar pelo rádio com os nossos colegas que estavam lá no local onde paramos para lanchar, mas eles não respondiam e nos deixaram muito preocupados com isso. Mesmo com medo e contrariando o pedido da senhora, saímos agradecendo a sua hospitalidade e rapidamente entramos na nossa viatura. Voltamos pela rua estreita e escura e logo pegamos a estrada principal. Fizemos o retorno e quando estávamos quase chegando, notamos que as unidades que haviam ficado no local estavam com o giroflex ligado. Para quem não sabe, são aquelas luzes vermelhas e azuis usadas nos veículos policiais. Aceleramos e quando chegamos, notamos que não havia ninguém a bordo dos veículos. O estranho é que as armas estavam dentro das viaturas, mas em relação aos meus companheiros, não havia um único vestígio. Nesse momento, ouvimos o som de passos rápidos, e quando olhamos ao redor, mesmo com a pouca luminosidade do ambiente, percebemos que alguém estava se deslocando apressadamente pelo mato. Também reparamos que ele estava vestindo um uniforme igual ao nosso. Obviamente, concluímos que era um dos nossos companheiros e corremos atrás dele, gritando para que ele nos esperasse. Perguntamos o que estava acontecendo e para onde ele ia, mas ele somente nos ignorava. Corríamos o mais rápido que podíamos atrás dele pela escuridão e pela extensa vegetação. Quando estávamos quase o alcançando, notamos espantados que ele havia se jogado dentro de uma vala que existia no local. Nós, cuidadosamente, descemos nessa vala para tentar encontrá-lo. E o que eu vou relatar agora foi algo que tirou todo o nosso fôlego naquela noite horrenda. Lá, dentro daquela vala, estavam todos os nossos colegas executados, incluindo aquele a quem estávamos seguindo. Não conseguíamos entender o que aconteceu ali. Era impossível que ele tivesse sido assassinado e que o seu corpo permanecesse no local onde o encontramos, se há poucos segundos ele estava correndo à nossa frente, no meio do matagal. Não havia, cronologicamente falando, tempo suficiente para que tudo se encaixasse. Quando revisamos a cena, percebemos que todos tinham marcas de tortura e um tiro clássico de golpe de misericórdia, que era o sinal das facções do tráfico que dominavam o local. Imediatamente saímos de lá, pois começamos a ouvir passos de muitas pessoas ao nosso redor. Estávamos apavorados e com medo de ficarmos no local onde estavam as viaturas. Afinal de contas, agora só havia 3 de nós policiais. Pensando nisso, me veio à mente a ideia de nos escondermos naquela pequena moradia onde residia a velha senhora que nós tínhamos ajudado naquela noite. E como se as coisas não pudessem piorar, conseguimos nos envolver em uma outra grande confusão. Fizemos pela estrada exatamente o mesmo caminho de antes. Entramos na mesma ruazinha pequena e estreita, mas apesar disso, não conseguíamos encontrar a pequena casa da senhora. Não havia como ter errado o caminho. Não havia margem para erro. Era a mesma rua que havíamos entrado anteriormente. E sabemos disso porque ainda havia as marcas dos pneus da patrulha no chão. Nós aproveitamos essas marcas para seguir pelo mesmo caminho, para tentar encontrar
ao menos a casa daquela senhora. Mas, para nossa surpresa, não havia uma única residência naquela rua, nem mesmo um único barraco de madeira, por mais simples que fosse. No lugar onde deveria estar a residência da idosa, havia apenas uma grande pedra. A humilde casinha onde estávamos momentos antes tinha absurdamente desaparecido. Nas margens daquela estradinha haviam apenas plantações e pequenas árvores. Após vários minutos de perplexidade, começamos a ouvir o som das sirenes das patrulhas chegando. Finalmente chegou um helicóptero, que era o apoio que nós havíamos solicitado. Mais colegas chegaram para nos ajudar, mas mesmo assim, nós estávamos em total estado de choque. Eu não sei se viajamos no tempo, se nos deslocamos para outra dimensão, ou se tudo aconteceu apenas na nossa cabeça, como se fosse uma alucinação coletiva. Eu só sei que, graças àquela senhora, nós não perecemos naquela noite, destino que meus outros colegas não tiveram. A verdade é que jamais entenderemos o que aconteceu naquela ocasião. Nós, policiais, vivemos em constante perigo. Porém, as coisas que mais mexem com o nosso estado psicológico são aquelas que não podem ser entendidas ou explicadas. Relatos como esse não são fáceis de contar. E esse é apenas um dos casos que todos nós que realizamos esse trabalho provavelmente viveremos mais cedo ou mais tarde. Quero honrar a memória de todos os irmãos que caíram naquela noite. E para quem não acredita na minha história, peço apenas que respeite meus colegas assassinados pelo tráfico. Espero poder continuar com esse espaço para um dia contar mais coisas estranhas que aconteceram comigo trabalhando como policial federal. Até mais. Contamos com seu super like e a sua inscrição. Muito obrigado.